Então, doutora Júlia, professora Júlia agora, né? Bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso podcast Carreira Médica. E esse podcast, como a galera já está acostumando aí, é um podcast que a gente fala na lata a realidade da vida aqui, para eles já virem bem assustados aqui, ó. É igual aquela piscina fria, que você está na piscina fria ali, aí você vem que tá quentinho, vem que tá quentinho. Aqui a gente fala, não, a água é fria mesmo, mas é a realidade da cara, né? Então, assim, eu queria que você, em primeiro lugar, sinta-se à vontade, a casa é sua, você é da casa, você sabe, e queria te pedir para começar se apresentando para o pessoal e falando um pouquinho sobre você, sobre a sua história. A galera já sabe, né? Estamos no episódio de cardiologia. Enfim, nos fala um pouquinho aí sobre a doutora Júlia, professora Júlia. João, primeiramente, muito obrigada, né, por você ter convidado para esse bate-papo e poder falar também de uma especialidade que eu sou apaixonada, que me motiva diariamente, que é a cardiologia. Eu sou Júlia Tupinambá, sou cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese, e eu vim falar um pouquinho e contribuir um pouquinho aí da minha história na área da cardiologia, para ajudar vocês que estão nesse momento de escolha, de tomada de decisão na especialidade, ajudar um pouquinho nessa minha contribuição, tá bom? Show de bola. Júlia, primeiro, me conta um pouco como foi esse processo de tomada de decisão até você entender que você queria ser cardiologista. Eu imagino que primeiro passa aquele momento, nossa, eu vou fazer clínica médica. Algumas pessoas primeiro fazem clínica para depois pensar na sub. Sim. Outras já entram pensando na sub e passam por clínica ali como meio que uma tarefa a ser cumprida. Como é que foi esse processo para você e o que passou na tua cabeça que te ajudou a decidir? Olha, João, eu confesso que eu tive muita dificuldade realmente na minha escolha da especialização, principalmente pelo fato de eu gostar de muitas áreas da medicina. Eu sempre gostei muito do raciocínio clínico, né, das áreas da clínica médica, a cardiologia, mas também gostava muito da endocrinologia, da pneumologia. Além disso, eu tinha também tenho ainda, na verdade, uma paixão pela medicina esportiva. Pensei muito em fazer medicina esportiva também na minha época de decidir pela residência médica, mas o fato de eu não ter escolhido a medicina esportiva, né, que é uma paixão que eu tinha realmente, gostava sempre me exercitei muito, sempre gostei de esporte, mas um dos fatores que contribuiu para eu não escolher a medicina esportiva nesse momento foi também porque eu gostava muito dos pacientes mais doentes, dos pacientes graves, sempre gostei de emergência médica, sempre gostei também dessa questão de tomada de decisão rápida, de raciocínio rápido, e da sensação também daquele de salvar vidas, né, da emergência. E gosto também da parte da UTI, daqueles pacientes mais graves, que a gente consegue acompanhar, que a gente vê melhora também. Em paralelo a isso, também tinha uma paixão pela parte ambulatorial, da prevenção, da promoção de saúde. Dessa forma, assim, eu me via com várias possibilidades, né, para escolher nessa carreira, e um fator que me fez escolher a cardiologia foi justamente essa questão da diversidade que a cardiologia ela proporciona para a gente. Então, a cardiologia, ela consegue me proporcionar que eu trabalho com os pacientes doentes, pacientes de UTI, mas também eu consigo trabalhar com os pacientes com promoção de saúde, né, com ambulatório, e até mesmo fazer a parte da medicina esportiva, que é justamente o que eu estou fazendo atualmente. Estou me especializando em cardiologia esportiva com fellow. Então, eu acho que eu escolhi a cardiologia justamente por conta dessa diversidade, dessa gama de possibilidades que a cardiologia proporciona. Dois pontos que eu queria levar em consideração também, até para poder o pessoal que está escolhendo a área de atuação, primeiro, em relação à questão de como você quer viver a sua vida, né, como você quer o seu dia a dia, né, que você quer seguir, tanto a médio como a longo prazo. Isso é importante, João, porque um exemplo que é o meu mesmo em relação à emergência. O fato de eu não ter escolhido especificamente a emergência, a medicina intensiva, né, que eu também gostava bastante, em relação à questão de que eu não me via a médio e longo prazo trabalhando em plantão, né, tendo que
ficar trabalhando no final de semana, né? Que muita gente nessa área vai acabar tendo que fazer. Então, um dos pontos é esse também, né? Que eu acho que quem está escolhendo a especialização deve levar em consideração. E um outro ponto também, que não foi o meu caso, mas que eu acho que é importante a gente frisar, que é em relação a onde você quer morar, né? Acho que isso é muito importante, juntar nesses dois pontos, o que você gosta de fazer com onde você quer trabalhar também, né? Onde você quer viver. Eu dou um exemplo de que, por exemplo, uma pessoa que quer fazer a área de cirurgia cardíaca, que gosta de transplante cardíaco, ela tem que pensar muito nesse ponto onde ela quer trabalhar. Porque se essa pessoa quiser, por exemplo, trabalhar em um interior chique-chique, não sei se você conhece interior, mas ela não existe a área do transplante cardíaco, por exemplo. Então, acho que isso deve ser muito bem alinhado, a escolha da especialização da pessoa gosta de fazer, com o que ela quer, onde ela quer morar, como ela quer viver também o dia a dia a curto e longo prazo também. Então, assim, a cardiologia, gente, desculpa atrapalhar, mas para vocês está travado também o rosto de vocês? Não. Agora não, destravou. Tá, tava normal? Desculpa, para mim tinha travado aqui, achei que tinha acontecido alguma coisa, perdão. Me liga, tá. Então, em resumo, João, a cardiologia, para mim, ela consegue me proporcionar diversas possibilidades, né? Tanto na área de atuação, né? Como também, às vezes, se eu quiser morar em uma outra cidade, por exemplo, né? A cardiologia, ela tem esse ponto que é muito positivo e o que fez me escolher realmente essa especialidade. Show. Você sabe que eu também sou apaixonado por cardio, né? Se eu não fosse radiologista, eu seria cardiologista. Porque eu partilho de várias dessas coisas que você falou que gosta aí, com exceção de ambulatório. Não sou fã de ambulatório e não sou fã de UTI, mas a parte de emergências, a parte do raciocínio. Esse negócio de gostar de tudo na medicina é defeito de gente inteligente, viu? E eu não sei se você fez de gozação ou se foi real, mas eu nasci chique-chique, tá? Não sei disso, por isso que eu comentei sobre o chique-chique. Mas foi um exemplo que eu dei para poderem... Eu entendi, porque tem gente que acha que chique-chique na Bahia é só um meme, né? Mas de fato é uma cidade, não é só um meme. Então, complementando aí o que você está falando, e por ter pensado em cardio também na minha época, eu acho cardio fantástico, as possibilidades de atuação são incríveis, e eu acho que, de fato, essa coisa do pensar no que você vai fazer. Eu vou te falar rapidamente porque eu não fiz cardio. Não fiz cardio porque achei que eu não queria dar plantão, e aí eu ia fazer rádio que não dava plantão. Rapaz, me ferrei, rádio dá plantão pra caramba. Mas assim, não me Mas dentro da cardiologia também tem essa possibilidade, né? Você pode atuar na cardiologia como um radiologista também. Tem a especialização em imagem cardíaca, ecocardiograma. Seu digníssimo marido é isso, né? Então. Um cardio-radiologista. É uma mistura. Bom, mas, continuando, eu queria te perguntar agora como foi o processo, como é a residência de cardiologia. Eu quero que você comente, claro, como foi a sua especificamente, né, até para o pessoal ter uma noção lá do Dante, mas como é no geral a residência, o que esperar da carga horária, se é possível conciliar com o trabalho ou não, se é puxado, se não é, enfim, o que você diria assim, se alguém te perguntasse como é a residência de cardio? Perfeito, João, acho que isso realmente é importante de falar, né, que é para quem está querendo escolher a cardiologia. Bom, eu acho que a carga horária da cardiologia, ela varia muito conforme a instituição que você faz a residência. São 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia. A clínica médica, por exemplo, para mim, foi uma residência que teve uma carga horária mais flexível, né, porque a instituição que eu fiz foi o Santa Isabel, a Santa Casa da Bahia. É uma residência que tem um peso muito grande na parte acadêmica, a parte prática também. Mas é uma residência que ela consegue ter uma balança melhor da questão da carga horária. Então, não dava plantão noturno na clínica médica, não pegava plantão final de semana, o que eu achei que era um ponto até positivo, porque me permitia estudar mais, né, ter mais esse tempo para ler artigos e tudo mais. Já a cardiologia, no Dante Pazanese, que foi o local que eu fiz,
foi uma virada de chave na minha vida, assim, porque é uma instituição que demanda mais tempo da gente, tem uma carga horária mais puxada, porque é uma instituição de referência no Brasil, né, em cardiologia, então a demanda, o fluxo de pacientes é muito alto, então a gente tem uma carga horária que ultrapassa até as 60 horas semanais preconizadas, mas, em compensação, também foi um momento que eu consegui amadurecer muito, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista profissional também. Então, essa residência é uma residência que realmente exige muito, mas que a gente acaba aprendendo com os pacientes, tem muitos casos interessantes, né? Então, assim, na residência então eu tive essas duas diferenciais. Na residência de clínica, foi uma residência que teve um equilíbrio melhor na questão da carga horária, comparado com a cardiologia que eu fiz no Dante Pazanese. Existe sempre realmente a possibilidade de conseguir conciliar com o trabalho. Eu consegui, tanto na clínica médica como na cardiologia, conciliar com o trabalho, mas, sem dúvida, é uma coisa que realmente demanda muito da pessoa, né? E fica puxado. Realmente, fica muito puxado. Às vezes a gente precisa estudar, né, de alguma forma, mas tem que pagar as contas também, né? Então, assim, depende muito do perfil da pessoa também, conseguir conciliar também a residência com o trabalho. Os principais residências de cardiologia no Brasil, as duas maiores instituições, o Instituto Dante Pazanese e o INCOR, que são as que, o INCOR também tem esse perfil, né, de ter um volume maior, se assemelha muito à questão do Dante Pazanese nesse quesito, né? Mas existem outras instituições também que são bem vistas e acabam não tendo tanta carga horária assim como essas outras maiores. Que, assim, acaba sendo também uma residência muito boa do ponto de vista acadêmico, como foi a minha também na clínica médica. Falando um pouquinho da residência de cardiologia, ela é dividida em alguns rodízios, né, por mês. No geral, os residentes, eles rodam na parte ambulatorial, na parte clínica da cardiologia, né, vendo insuficiência cardíaca, vendo doenças valvares, doença coronariana. Também roda na parte de UTI, na parte da UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca, na UTI coronariana, e também tem a oportunidade de rodar na parte de hemodinâmica, né, na medicina, na parte de intervencionista. Acho que todas as residências da cardiologia, em geral, eles passam por essas áreas da cardiologia. Cada uma vai fazer, né, o programa da residência de forma um pouquinho diferente, pegando um pouquinho mais da UTI, um pouco mais de ambulatório. Isso varia conforme o programa de residência médica de cada instituição, mas, no geral, a gente passa por essas áreas da cardiologia. Show. Júlia, imagina que tua irmã resolve fazer cardio. E você tem que falar para ela agora o que há de bom e o que há de ruim na especialidade para ela vir consciente. O que você diria para ela? Olha, a residência de cardio tem muitos pontos positivos. Eu acho que o forte da cardiologia é justamente isso que eu falei, que é a questão da diversidade, da gama de possibilidades que você pode seguir dentro da cardiologia. Então, eu acho que isso é um dos pontos mais fortes para mim, né, na minha opinião. Um outro ponto também é que você precisa sempre ficar, você tem que estar atualizado, né, tem sempre novidades, tem sempre medicamentos novos, tem sempre tecnologias novas surgindo na cardiologia, que isso é importante também até para o cuidado do paciente, né, para ter o tratamento mais adequado, né, para dar para o paciente. E existem também os pontos negativos, né, assim, por um lado, que é bom ter essas diretrizes novas que vão surgindo, né, essas atualizações novas sempre. A cardiologia tem muita forte na parte de pesquisa, mas também você vai ter que sempre estar atualizado, estar sempre tendo que buscar, estudar. Então, é algo que realmente demanda, né, da área. Um outro ponto também que eu diria que pode ser um ponto negativo é a questão da demanda do mercado de trabalho. Existe realmente, né, o que falam da formação de muitos cardiologistas no Brasil. Eu até pesquisei um pouquinho com minha amiga aqui, o ChatGPT, quantos cardiologistas formaram, né, estão formados esse ano em atuação, e tem mais de 20 mil cardiologistas atualmente no Brasil. Parece até um número alto, mas se a gente for comparar com a população brasileira,
que é uma especialidade que demanda muito, né, da população. Tá? Sempre existem pessoas precisando de cardiologistas, né, e de áreas diferentes da atuação do cardiologista. Então, eu diria que isso não é um problema em si, não é um ponto negativo em si, até porque se você se especializar, mas fizer subespecialidades, você irá também se destacar, né, de uma forma melhor, ou se quiser ir também para a parte do interior, eu acho que também tem uma oportunidade melhor de atuação. Então, eu diria que é um ponto negativo, mas que a gente consegue se adaptar, consegue ultrapassar também. Eu diria mais ou menos isso. Entendi. Não, mas entendi. Mas então você acha que o ponto negativo seria o mercado de trabalho, é isso? Ou não? É um ponto que a gente pode dizer que seja negativo, mas que a gente consegue manejar de certa forma. Se você ficar só na cardiologia e quiser morar em um centro, uma cidade grande, talvez você tenha uma certa dificuldade de conseguir se estabelecer, de conseguir estabelecer melhor, né? Mas se você optar por subespecialidades ou for morar no interior, isso não seria um problema. Isso aí não é nada de novidade, tá? Muitas, para quem está assistindo aqui, se você quer cardio e suas opções são outras áreas clínicas, não vai mudar muito, não, tá? Assim, a pessoa acha que falta médico, mas na verdade não é bem assim essa questão, principalmente na capital. Então, assim, no geral, áreas clínicas, a pessoa na capital fica muito ligada a plano de saúde paga mal, então tem que trabalhar muito ou dar plantão se quiser ter uma renda maior, tá? Então, você acaba tendo que ir para o interior, ou acaba tendo que dar plantão, ou buscar uma subespecialização, né? Que cardio tem inúmeras. Diversas. Então, assim, mas a gente vai chegar na parte de remuneração já, não fica ansioso, não. Eu tenho uma noção de quanto é a de cardios. O que eu queria perguntar? A gente acabou já entrando nessa coisa de mercado de trabalho, mas eu antes só pontuar aqui, você está fazendo cardiologia do esporte. Isso. Quais outras subs você acha que são mais atrativas dentro da cardio? Coisas para a pessoa pensar assim, pô, isso aqui pode ser legal a pessoa fazer uma sub-área de cardio nesse aspecto aqui. Olha, João, dentro das sub-áreas da cardiologia, existe gosto para todo mundo, todo freguês, tá? Eu acho que é muito importante você escolher o que você gosta de fazer, porque isso vai ser realmente seu trabalho no dia a dia. Mas, assim, falando de sub-áreas que são mais provedoras, assim, do ponto de vista financeiro, eu diria que as áreas de intervenção, como a parte de hemodinâmica, a eletrofisiologia invasiva também, implante de marca-passo, né, de CDI, ablação, são áreas que geralmente costumam ter um retorno financeiro maior em relação às áreas clínicas. Mas, sim, são áreas que têm também uma questão de tempo maior, né, de estudo, né, porque eles vão precisar de 2, 3 anos até de subespecialização nesse tipo de área de intervencionista, mas acaba realmente tendo um retorno maior. Mas a pessoa tem que gostar, né? Eu acho que para escolher a especialização, a subespecialização, realmente eu acho que tem que ser, além da questão financeira, a pessoa tem que gostar muito, porque se você gosta do que você faz também, você vai conseguir se destacar nessa área e isso acaba, a remuneração acaba sendo uma consequência também, né? Não, mas assim... pode falar. Não, falando só, eu ia falar mais das outras áreas clínicas, as possibilidades que tem. Vocês, em geral, as especializações da cardiologia são fellow, né, de 1 ano, em geral. Essas outras de intervenção, como hemodinâmica, medicina, eletrofisiologia invasiva, costumam durar 2 a 3 anos. A de imagem também 2, e tem um combo também com imagem e ecocardiograma, que dura 3 anos, mas em geral a parte clínica, que é insuficiência cardíaca, né, doença arterial coronariana, e medicina do esporte, né, a cardiologia do esporte, né, são fellows que dura 1 ano, né. Eu digo que no final todo mundo quer ser radiologista. No final... dois mais um já viram residência de rádio aí. Esse cardiologista fez cardio para depois fazer residência de rádio aí no final. Muita gente quer, realmente. Claro, pô, minha área é top. Mas o que eu ia falar é o seguinte, tem que tomar cuidado, você que acha que fazer hemodinâmica ou intervenção no geral é
é um pote de ouro no fim do arco-íris, tá? O arco-íris é a residência, o fellow, aí no fim do arco-íris tem lá o pote de ouro. Não é assim. A galera de intervenção hemodinâmica rala. Os primeiros 10 anos que ele terminou ali é ralação. Então, assim, vai ganhar ali na casa dos 30. 30 é dinheiro, claro, óbvio, mas a maioria dos médicos consegue ganhar trabalhando um pouquinho, entendeu? Então, assim, não é que vai ser super... não, primeiros anos você vai ralar. Claro que no longo prazo, esses caras vão ganhar astronômico aí, entendeu? Mas... Sim. Mas até se estabelecer, realmente é um chão que eles vão percorrer bem longo. Parada, porque é um trabalho duro, é um trabalho sem horário para acontecer, você perde e se você não gostar, você vai comer 10 anos aí o pão que o diabo amassou, para depois começar. Então, assim, goste. Eu, particularmente, se fizesse cardio, iria com certeza para uma dessas duas áreas, hemodinâmica ou intervenção. Eu jurava que você fosse falar da parte de imagem. Não, porque na época eu nem me interessava por imagem, na época que eu pensava em cardio, não me interessava por imagem. Eu iria ou por hemodinâmica ou por arritmologia, né, que na verdade é essa coisa da eletrofisiologia e tal. Eu iria por uma dessas duas áreas. Na época eu não pensava em imagem. Depois que eu desencantei de fazer cardio, que eu comecei a dar uma chance para rádio. E aí acabei fazendo rádio, né? Mas hoje, olhando para trás, eu não me arrependeria de ter feito cardio, não. Eu acho que eu estaria... Eu acho que você não ia se arrepender, não, viu? Não, principalmente porque eu iria enveredar pela educação de qualquer forma. Então, não ia fazer muita diferença. Hoje eu estou ensinando clínica médica, né? Só que a diferença hoje, a única vantagem que eu vejo é que eu hoje tenho uma pegada de visão de rádio que me ajuda muito. Sim. Agora, se eu tivesse ido para a clínica, eu teria começado a ensinar clínica mais cedo, digamos assim. Já seria a primeira coisa que eu ia ensinar. Bom, Ju, muito obrigado. Falta uma pergunta, que é a pergunta mais esperada do pessoal, que é o seguinte. Quando o cardiologista está terminando a carreira, e eu acho que você pode falar também sobre clínica médica, se você achar que deve, mas quando o cardiologista está terminando a residência, o que ele costuma encontrar de remuneração média no mercado? Eu estou falando de um trabalhador médio, assim, não estou falando nem aquele cara desesperado, que trabalha 7 dias por semana, todos os dias, todas as horas, enfim, e nem aquele cara que não gosta de trabalhar. Estou falando de um trabalhador normal, um cardiologista normal, início de carreira, e depois ali de uns 15, 20 anos, cara que já está mais maduro. O que você acha que dá para o pessoal aí esperar de remuneração? Olha, a questão da cardiologia, quando o residente acaba de terminar, né, sua especialização, ela costuma ser mais árdua, né, nesse quesito. Vai precisar dar mais plantões, né, em UTI, emergência, pegar a questão do ambulatório com um plano de saúde, até você se estabelecer melhor, né, na sua área, na sua especialização. Eu diria que no começo, o recém-formado na residência de cardiologia ganha em torno aí de uns 20, aquele que trabalha normal, né, não que trabalhe muito e também não trabalha pouco, né. Eu diria que uns 20 mil, mas a cardiologia tem um potencial realmente de retorno financeiro a longo prazo, né? No momento que você se estabelece mais, no momento que você ganha seus pacientes, né? Que faz suas subespecialidades, tem um potencial de ganhar até 60, né? Em algumas subespecialidades. Então, eu acho que é uma área que realmente tem um potencial de retorno financeiro alto, né? Que para uma qualidade de vida boa, mas isso realmente se leva um tempo também para acontecer. Tá na média, assim, o que a gente vê várias especialidades falando, então, assim, tá bem a Isabela da Dermato falou que também o início é uns 20, então a maioria, assim, pelo que eu tô vendo das especialidades clínicas, o início é nessa casa aí, então não vai mudar tanto. Beleza. O rádio, ele começa um pouco mais rápido a ganhar bem, mas Sim. Ele tem um teto ali que ele não passa muito dali, não tem muito jeito, não. Agora, as outras especialidades, anestesia, foi o que até agora realmente foi aqui falou. O que acaba de já termina de formar, já tá ganhando cara, bem, né? Anestesia, Maria, a galera gosta de dinheiro aí, tem que fazer anestesia sim, mesmo. Sim, exatamente. Agora vai se matar de trabalhar, mas vai ganhar dinheiro.
Bom, é isso, Ju. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade aí. Assim, foi um prazer ter você aqui. Para estimular você que está pensando na cardiologia, eu acho que é uma área realmente com uma ampla gama de diversidade, né, de potencial também de retorno financeiro, tá? Mas é importante você saber que você precisa sempre estar se atualizando, tá sempre estudando, porque a cardiologia é isso. A cardiologia é uma especialidade viva, né, que está sempre em mudanças. E se você pisca, já sai um estudo novo, já uma diretriz nova. Então, você precisa sempre estar realmente com vontade de aprender para justamente conseguir tratar de forma mais adequada aí seu paciente ao longo da sua carreira, né? Show. E, pessoal, a gente vai ter a honra de ter a doutora Júlia como professora nossa aqui na clínica médica do VRMed, nas aulas de cardiologia. Então, assim, a mulher é um fenômeno. Aguardem sempre. Inclusive, cara, vai ser um prazer. Você tá me devendo aula, já não me enrola, não. Já tem. Vou te entregar essa semana. Essa semana promete. Então, beleza. Ó, Júlia, brigadão. Foi um prazer estar com você. Pessoal. Prazer é meu, João. Pessoal, beijão aí.